Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema governos tiranos, abusivos e opressores à luz da palavra de Deus. Meus amados, as funções dos governos têm grandes implicações para a vida de seus cidadãos. Romanos capítulo 13, versículo de número 1, é a passagem mais notável do Novo Testamento sobre a responsabilidade cívica cristã. Romanos 13:1 diz que os governos são estabelecidos por Deus e que todos estejamos sujeitos às autoridades governamentais. Agora, se o governo proíbe o que Deus ordena, ou se o governo ordena o que Deus proíbe, então os mandamentos de Deus têm precedência sobre a autoridade humana, sobre a autoridade governamental, e aí, nesse caso, os cristãos, nós não obedecemos. Nos versículos 3 e 4 de Romanos 13, está escrito que o governo deve punir o malfeitor e incentivar e elogiar o bom comportamento do cidadão. Ao punir o malfeitor, o governo está protegendo o cidadão que está em busca de algo legítimo, como propriedade privada, saúde, liberdade e vida digna. Essa passagem de Romanos 13, 3 e 4 coloca fortemente a ênfase de os governos manter o Estado democrático de direito. Ou seja, essa passagem, repito, de Romanos 13, 3 e 4, dá primazia ao Estado democrático de direito para que possa haver segurança jurídica, garantias fundamentais como liberdade, igualdade e propriedade privada, e também para que possa haver promoção do bem-estar social. Meus amados irmãos e irmãs, os governos devem ter poder limitado para não se tornarem tiranos, abusivos e opressores. Os governos sem limite de poder querem que os seus cidadãos aceitem seu sistema de coerção, seu sistema de justiça, seu sistema de exclusão, seus esquemas de corrupções e seus conchavos ilícitos. Essas coisas nós, os cristãos, não aceitamos e devemos rejeitá-las. Meus amados irmãos e irmãs, na Bíblia, na palavra de Deus, há registros de governos que se tornaram tiranos, abusivos e opressores, sem limite de poder. Por exemplo, em Êxodo capítulo 9, nós vemos o governo tirano, abusivo e opressor do rei Faraó, devido ao seu poder ser sem limite. Faraó resistiu ao apelo de Moisés para deixar o povo sair do Egito. E o rei Faraó, um tirano totalitário com coração duro, foi resistente ao apelo de Moisés, mesmo depois de várias pragas mostrarem o poder de Deus. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, os israelitas clamaram por um rei. Eles queriam um rei
que os governasse como as demais nações. Então, na visão dos israelitas, ao pedirem um rei que os governasse como as demais nações, na visão deles, na concepção deles, eles estavam buscando conformidade, segurança. Mas o que os israelitas não enxergavam foi que os reis humanos, com poder ilimitado, os governos humanos, com poder ilimitado, se tornam tiranos, abusivos e opressores, e os levariam à miséria e, em última análise, os levariam à escravidão. Isso os israelitas não enxergavam. E quando os israelitas pediram um rei que os governassem, Samuel consultou a Deus em oração, e Deus disse a Samuel que Samuel atendesse à voz do povo, dos israelitas, porém os advertissem, dizendo-lhes que o rei que eles queriam tomariam seus filhos para seus exércitos, tomaria as suas filhas para cozinheiras e padeiras, tomaria o melhor de suas lavouras. Esse rei que eles queriam que reinasse sobre eles, tomaria 1/10 de suas vinhas, tomaria seus melhores jovens, tomaria 1/10 de seu rebanho, e os israelitas seriam escravos, vassalos, súditos desse governo. Meus amados, a advertência que Samuel fez aos israelitas está registrada em 1 Samuel capítulo 8, versículo 10 a 18, descreve exatamente o modelo de governante tirano, abusivo e opressor que governaria sobre os israelitas. E no versículo 18 de 1 Samuel capítulo 8, Samuel diz que quando os israelitas percebessem a tirania, percebessem a abusividade e a opressão do governante que os governaria, clamariam ao Senhor e o Senhor não os responderia. Apesar da advertência detalhada de Samuel, os israelitas insistiram ter um rei tirano, abusivo e opressor. Mas teve consequências. Quais as consequências de se ter um rei tirano, abusivo, de se ter um governante tirano, abusivo, opressor? Primeiro, o povo de Israel tornou-se súdito, vassalo do governante. Segundo, a nação de Israel foi levada a períodos de corrupção, de decadência social, de decadência econômica, de decadência moral, ética e espiritual. Meus amados irmãos, em Deuteronômio capítulo 17, versículos 16 e 17, nós temos a advertência para os governantes, que serve, essas advertências servem para os dias dos governantes atuais. Qual é a primeira advertência? Está lá escrito em Deuteronômio capítulo 17, 16 e 17. Que o governante não deveria multiplicar cavalos para si mesmo. Trazendo isso para os dias atuais, isso significa que o governante não deve usar o poder para o seu enriquecimento. Segundo, está escrito em Deuteronômio capítulo 17, 16 a 17. Diz lá que o governante não deveria multiplicar esposas
para si mesmo. Trazendo para os dias atuais, isso significa que o governante tem que ser um homem de moral elevada e de uma única esposa. Terceiro, está escrito em Deuteronômio 17, 16, 17, a terceira advertência: o governante não deveria aumentar grandemente a prata e o ouro para si mesmo. Trazendo isso para os dias atuais, isso significa que o governante não deve usar os cofres públicos para enriquecimento de sua família. Não deve fazer conchavos com instituições como, por exemplo, bancos, ONGs, para enriquecimento de sua família. Meus amados, quando nós vemos na Bíblia o governo de Salomão, na Bíblia nós temos que Salomão foi um rei tirano, abusivo e opressor. A Bíblia diz em 1 Reis 12, 4, que Salomão cobrou impostos pesados do povo de Israel para manter a sua corte luxuosa e suas construções gigantes. Salomão, está escrito também em 2 Crônicas 10, 4, que Salomão impôs um sistema de trabalhos pesados, trabalhos forçados aos israelitas, trazendo indignação ao povo de Israel. Após a morte de Salomão, assumiu o poder o seu filho, Roboão. E quando Roboão assumiu, no lugar do seu pai que havia morrido, Salomão, os anciãos de Israel foram até Roboão, solicitaram e aconselharam que Roboão aliviasse a pesada carga tributária e os trabalhos pesados impostos pelo seu pai Salomão. E a resposta de Roboão foi negativa. Em 1 Reis 12, 14, veja a resposta que Roboão disse aos anciãos de Israel: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. Meus amados, o rei Roboão recusou-se a limitar o seu poder. Resultado, ele perdeu metade do seu reino. Meus amados, escute bem uma coisa nesta hora que eu vou dizer-lhes. Cada governo tem uma tendência perigosa de se tornar um problema em si mesmo, exatamente por causa da natureza humana pecaminosa. Por isso que os governos precisam de contenção. Um governo que não é limitado em sua estrutura, com pesos e contrapesos, torna-se um governo tirano, abusivo e opressor. Escute bem, quanto mais poder colocado nas mãos de um indivíduo, maior é a tirania, a abusividade e a opressão feita por esse indivíduo. Temos aí no mundo os exemplos. Está aí a China, a Rússia, a Coreia do Norte, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba e o Brasil. Escute bem, onde o poder governamental é sem limite, a Constituição, o cristianismo e a família são solapados. Onde o poder governamental é sem limite, as propriedades privadas são invadidas, solapadas, a liberdade de expressão é tolhida, a população é sufocada com impostos e o terrorismo e o crime organizado são promovidos. Meus amados irmãos e irmãs, o saldo dos governos tiranos, abusivos e opressores foi e sempre será terror, repressão, fome, miséria,
desemprego, tortura judiciária, endividamento do povo e violência. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Está aí na Bíblia os exemplos bíblicos de governos tiranos, abusivos e opressores. Amém. Divulgue esta mensagem para outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la no meu canal do YouTube. O endereço do meu canal é logo aí embaixo. Clique aí, se você ainda não se inscreveu. Amém.